E oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Vivi. E hoje nós vamos estudar a carta enviada aos irmãos que estavam em Corinto, que foi Paulo também que escreveu, só que ele mandou para um outro personagem muito importante da Bíblia, que é o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo é que vai levar essa carta aos irmãos que estavam em Corinto. Então, lá no capítulo 1, ele vai falar que ele está muito feliz com a igreja, porque a igreja ela é rica em conhecimento, ela é rica em entendimento da palavra de Deus, e também que não há falta de dons entre eles. Só que eles também enfrentam alguns problemas, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então, como uma igreja que são várias pessoas em um local, vai ter problemas, e esses problemas precisavam ser resolvidos através da carta de Paulo. Então, ele inicia falando sobre as divisões que estavam tendo na igreja. Cada grupinho, eles tinham uma preferência pela liderança. Em vez de eles estarem unidos em um só propósito, em um só objetivo, eles ficavam tomando partidarismo. Por exemplo, alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, quando na verdade eles todos deveriam colocar na mente deles que eles são de quem? De Deus, que eles são servos de Deus e não de lideranças. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, vocês têm que estar unidos num só pensamento, num só parecer. É muito complicado a gente lidar com pessoas. E principalmente dentro da igreja, onde nós deveríamos estar unidos em um só pensamento, em um só propósito, em um só objetivo, mas sempre tem as divergências. Só que o que acontece? Essas divergências estavam trazendo conflitos para a igreja, de certa forma até idolatria, né? Porque cada grupo puxava para o seu líder. Esse aqui é melhor. Não, eu sigo aquele líder porque ele explica melhor. Eu sigo o outro líder. Então estavam tendo divisões, no sentido de que eles estavam colocando aqueles líderes até acima de Jesus, acima de Deus. Isso quer dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? E aqui eu acho assim uma sabedoria tão grande, porque ele poderia talvez se achar, né? Tipo, as pessoas são de mim, aquela coisa, né? Como muitas pessoas hoje são na atualidade, né? Querem levar o mérito, querem ser mais adoradas do que Deus. Mas ele se incomodou com aquela situação, porque ele percebeu que a honra e a glória estavam sendo dadas a homens. Aí ele falou, olha, eu não fui crucificado por vocês, quem morreu por vocês foi Jesus, então vocês não têm que estar idolatrando nenhum tipo de líder. Ele sempre se põe nesse lugar de que ele recebeu de Cristo. Não é algo da sabedoria humana, não é algo proveniente do homem, mas é proveniente do Pai. Ele diz que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Crer em Jesus, crer na palavra, é uma sabedoria bastante louca, né? Porque a sabedoria que o mundo toma como sabedoria, como discernimento, essa sabedoria, ela anula a palavra. E é por isso que a sabedoria que o mundo proporciona é diferente da sabedoria de Deus. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus escolheu pessoas julgadas como leigas para o mundo para revelar o que os ditos sábios e letrados não conseguem compreender. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, muitas pessoas, assim, às vezes, elas se orgulham muito, se vangloriam muito do seu conhecimento e elas não percebem que elas estão se perdendo, né? Que Deus, ele não vê como o homem vê. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, não sou eu, não é o apóstolo, não é o líder mais do que Deus, mas Deus é soberano a todos nós. Então, se temos que nos gloriar, que seja no Senhor, ou seja, da honra, da glória ao Senhor, porque Deus fez, porque Deus faz, porque Deus é, e não por mim propriamente dito, mas pelo que o Senhor faz na minha vida ou através da minha vida, mas sempre exaltando o nome do Senhor e não os nossos nomes. No capítulo 2, ele fala a respeito de como que ele ensinava a palavra do Senhor, né? Ele fala, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhe proclamar o mistério de Deus. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele não precisou enfeitar a palavra de Deus, ele não precisou usar palavras difíceis,
ele não precisou usar coisas insignificantes para mostrar o que a palavra do Senhor estava falando, mas ele pregou manifestando o poder do Espírito Santo de Deus. E por isso que a palavra ela não ficava vazia, né? Ela sempre cumpre aquilo que ela precisa cumprir, porque ela é uma palavra que vem do Senhor. Que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, eu creio nisso porque cientificamente foi provado por fulano de tal que isso existe, então é por isso que eu acredito. Não, a gente crê por causa do poder de Deus. A gente crê porque a gente sente no nosso interior, a gente sente no nosso espírito, a gente não pode comprovar como a sabedoria humana busca comprovar as coisas, mas a gente pode comprovar espiritualmente que é real, que existe. E isso para que o nome das pessoas não seja glorificado, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Continua falando sobre a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, ela é diferente do que o mundo considera como sabedoria. Tanto que eles vão olhar para a palavra, eles vão ler a palavra e eles vão falar assim: esses crentes são tudo ignorantes, esses crentes vivem de passado, a Bíblia está ultrapassada, isso aqui não tem significado nenhum para minha vida. É isso que eles vão pensar, porque eles estão tão cheios da sabedoria terrena que eles ficaram cegos, ficaram com o coração endurecido e eles não conseguem compreender e aceitar a palavra como ela é. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor na glória. Então, mesmo naquela época, os homens se achando tão inteligentes, tão cultos, doutores, mestres, especialistas na palavra, especialistas na lei, especialistas na ciência, em comprovar o que existe no mundo, especialistas em tantas coisas, mas eles não souberam identificar que Jesus estava entre eles. Muito pelo contrário, né? Eles crucificaram Jesus. Importante é você estudar, adquirir conhecimento. Mas esse conhecimento que a gente adquire aqui na Terra, ele não vai anular o conhecimento espiritual, ele não vai anular o poder de Deus. O poder de Deus sempre vai ser supremo a qualquer coisa, a qualquer estudo. E aí ele vai continuar dizendo, essa passagem é muito linda. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é tipo assim, você vai estudar, vai se matar estudando, fazendo coisas, e mesmo assim você nunca vai conseguir contemplar 100% na sua plenitude o que Deus tem preparado para os seus escolhidos, para os seus filhos, né? É algo maravilhoso. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, né? Então, que coisa linda. E o Senhor ter escolhido, né, as pessoas humildes, as pessoas mansas. Por quê? O que acontece? Muita gente, quando ela adquire conhecimento, ela se torna soberba. Então, para ela, é ela que vai ensinar. É ela que sabe de todas as coisas. Ela não tá ali numa posição de aprender. Ela não tá ali numa posição de ser confrontado. Mas é as verdades dela e pronto, acabou-se. Porque ela pode provar que aquilo é real. E nisso, ela se torna uma pessoa, como eu posso dizer, com a mente cauterizada. Ou seja, ela não se torna ensinável. Ela não se torna aberta para aprender, para se colocar numa posição de inferioridade em relação a Deus. Deus, ele escolhe justamente as pessoas humildes, as pessoas que estão com corações abertos, a mente aberta para receber a palavra, para entender a palavra, que querem verdadeiramente compreender a palavra. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, não é um espírito do mundo que vem para nos cegar, que vem para nos ensoberbecer, que vem para fazer a gente ficar incrédulo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer a gente ter entendimento, discernimento, faz a gente crer, nos revela os mistérios, aquilo que estava em oculto e que o Senhor permitiu que a gente soubesse, que fosse revelado a nós. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Inclusive, eu falei isso lá no vídeo de Romanos, né, que eu falei, e que as pessoas elas não conseguem compreender a palavra justamente porque elas querem aprender de forma carnal, de forma natural. E a palavra de Deus,
ela é espiritual. A gente não aprende sozinho. A gente precisa do Espírito Santo e a gente precisa dos nossos irmãos, de liderança, de alguém que pregue, de alguém que ensine, de alguém que às vezes possua um olhar mais aguçado da palavra. Aí a gente aprende. Mas só com a nossa sabedoria humana, não, a gente não vai aprender. No capítulo 3, ele retoma o que ele estava falando lá no capítulo 1, a respeito das divisões. E aí ele fala assim que aquele povo lá em Corinto, os irmãos, eles estavam agindo como crianças. Por quê? Ele fala assim, olha, dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais. Porque visto que ainda há inveja, divisão, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ele está falando que aqueles irmãos na igreja ainda não eram maduros o suficiente para entender a palavra do Senhor, para entender o sacrifício de Jesus, porque eles estavam atribuindo todo esse mérito, toda essa glória a homens, a pessoas, e com isso eles ficavam discordando um do outro, com inveja um do outro, tendo maus pensamentos um do outro. O meu líder é melhor do que o teu, o meu pastor é melhor do que o teu, o meu pregador é melhor do que o teu, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, né? Então o principal alicerce é Jesus Cristo. Nenhum ser humano, por mais que ele seja inteligente, seja sábio, não foi ele que morreu na cruz para nos salvar. E ele vai continuar falando sobre Deus habitar em nós, e isso é algo assim muito importante, porque é algo assim que a gente fala assim, Deus habita no meu coração e é isso que importa, né? Como se fosse algo assim para justificar as nossas ações, as nossas negligências. Só que é muito sério o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Por quê? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, o nosso corpo, onde o Espírito Santo de Deus habita, ele é sagrado. E se ele é sagrado, eu não posso estar me alimentando de ciúme, de contenda, de inveja, de idolatria, de imoralidade, de fofoca, de cobiça, de mentira, de corrupção, de tantas coisas que estão presentes no mundo. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como eu falei, o ser humano, ele se acha o top do top, sabe? E ele não aceita que ele é um ignorante, que ele não sabe de nada e que ele precisa de Deus. Que Deus que nos criou, Deus que criou o mundo, Deus que é o dono da sabedoria, ele é a própria sabedoria. Então, a nossa sabedoria humana não encanta Deus, não vai deixar Deus fascinado. Por quê? Porque Deus está acima de qualquer um de nós. Mas a gente não, a gente se vangloria na nossa sabedoria. Muitas vezes nos achamos mais superiores do que Deus, né? No capítulo 4, ele vai falar a respeito dos apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo. O que ele quer mostrar? Olha, nem eu, nem os demais líderes são pessoas acima de Deus. São pessoas poderosas em si mesmos. Mas nós somos o quê? Servos de Jesus Cristo, encarregados de mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis à palavra, fiéis a Deus. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, que ele está condenando a soberba, né? O orgulho das pessoas, eu recebi essa palavra, eu sou escolhido de Deus porque eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou admoestando. Não, nada dessas coisas é para nos engrandecer. Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Por esta razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Então ele envia justamente Timóteo, que é Timóteo que vai levar essa carta para eles. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, aqui ele estava sendo assim, bastante duro por causa daquela situação, né? Ou seja, vocês vão se consertar, e aí quando eu chegar com vocês, eu vou com a mansidão, com a alegria de que vocês mudaram, de que vocês alinharam o caminho de vocês, ou eu vou ter que ir aí para corrigi-los novamente, para corrigi-los pessoalmente, né? Então, o negócio estava sério. E além dessa questão da divisão que estava dentro da igreja, lá no capítulo 5 vai ter outro problema, que era a imoralidade sexual. Olha só, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Essa imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de que uma pessoa lá dentro da igreja estava possuindo a mulher do seu pai.
Então subentende que não era sua mãe, né? Porque se fosse sua mãe, ia dizer sua mãe. A mulher de seu pai, então, era sua madrasta. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, né? Então, o que ele queria dizer? Eu posso não estar vendo a conduta de vocês, mas o Espírito Santo me avisa, ele me revela que tem algo ruim acontecendo com vocês. Filha, a mamãe tá gravando, amor. Paulo, ele usa, assim, palavras que, ao nosso entendimento, podem parecer duras. Olha só o que ele vai dizer. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então, o que acontece? Estava tendo um pecado muito grave no meio dos irmãos. E não era um pecado tipo, pequei hoje, mas me arrependi, não vou mais cometer. Era um pecado que estava sendo constante ali. Estava acontecendo e ninguém falava nada. Ninguém dizia que aquilo era errado. Ninguém chamava a atenção do irmão. Ninguém tinha coragem de expor aquela situação. Não expor para a vergonha do irmão, mas no sentido de trazer à tona o que estava acontecendo, para que o irmão pudesse se conscientizar das suas ações e ele parasse de cometer aquilo que é pecado, né? Olha, o orgulho de vocês não é bom, né? Ou seja, vocês estão tão orgulhosos do que vocês estão fazendo, de que estão líderes, de que têm o poder de Deus, que são cheios do dom, que são ricos em conhecimento, mas vocês estão aceitando coisas que são inadmissíveis entre vocês. Livrem-se do fermento velho. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães da sinceridade e da verdade. Então a igreja deveria tirar esse homem da comunhão como forma de disciplina, com o objetivo dele ser salvo, né? Então é mostrar o caminho para ele, se caso ele não quisesse, não se arrependesse, seria tirar ele da comunhão entre os irmãos, para que ele pudesse refletir, bom, eu quero servir ao Senhor ou eu quero estar possuindo a mulher do meu pai? Deveria se decidir. Então, um pouco de pecado não tratado contamina a igreja toda. Tem algumas frases aqui que eu tô falando que eu anotei, tá? Não é versículo, é que eu anotei em cima do aprendizado daquele versículo. Também lá em Romanos, no vídeo de Romanos, eu falei a respeito do julgamento. E aqui ele fala sobre o julgamento, né? Comprovando o que eu havia falado, que o que Deus condena é o julgamento hipócrita. Mas o julgamento segundo a verdade, segundo a justiça do Senhor, esse é aceitável. Já disse por cartas que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Ele não está falando para vocês se afastarem dos imorais que estão no mundo, ficarem julgando os que estão no mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, ou seja, dizendo ser filho de Deus, servo do Senhor, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês, sabe? Então era tão sério, porque o que acontece? Pode pensar, mas isso é muito sério, por que eu vou expulsar uma pessoa que está na prática do pecado? Porque isso contamina, porque nós somos um corpo quando nós estamos cada um reunido. Estamos em comunhão com nossos irmãos. E a palavra, inclusive, fala, né, que não se deixa enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, é algo que a própria palavra do Senhor confirma. E quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, não é mais lugar da gente estar alimentando pensamentos e atitudes imorais. Isso não combina mais com o crente que é guiado pelo Espírito. Então, sim, esse homem estava errado. E ele deveria, sim, ser expulso do meio da igreja se ele continuasse naquela prática. Isso que muitas pessoas, muitos líderes não chamam atenção, não falam, e aí a igreja vai adoecendo. Aí a pessoa pensa assim, mas por quê, né? Às vezes por causa de um, paga todos. Por causa de um, a igreja como um todo adoece. Aí lá no capítulo 6 ele vai falar a respeito das queixas. Olha, se você tem alguma queixa contra o seu irmão, não era correto eles apresentarem diante do mundo, que era o que estava acontecendo. Eles estavam tendo problemas pessoais, e em vez de eles apresentarem para a liderança, para os santos, para as pessoas ali da comunidade deles, da mesma fé, eles estavam expondo os problemas deles para as pessoas que não serviam a Deus. E isso trazia um escândalo. Isso, as pessoas pensavam, ai, esse povo brigão, olha o que estava acontecendo no meio deles, né? As pessoas do mundo, fora da igreja, iam ter esse olhar de crítica, esse olhar de julgamento. E que o Paulo está ensinando é que se eles tiverem algum problema entre eles precisam resolver entre eles, chamando uma liderança, né? Fala aqui, ó. Como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão.
E isso diante de descrentes, né? Como eu falei, traz escândalo, traz mau testemunho para a obra do Senhor. Ele vai falar aquele versículo que é bastante conhecido: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então o que acontece? Muitas coisas nas nossas vidas não necessariamente são pecados propriamente ditos, mas que não convém nós usarmos, nós falarmos, nós termos algumas atitudes que, como eu falei, não necessariamente vão te levar ao inferno, mas que não convém, não é edificante, não é inteligente, não é proveitoso. Como a palavra do Senhor fala também em outra passagem, né? Tudo aquilo que for edificante, tudo aquilo que for bom, nisso você pensa. Isso quer dizer que o quê? Para você não pensar em besteira, não tá pensando em coisas que não vão edificar. Da mesma maneira, você pode fazer? Pode. Se você quiser fazer, você vai fazer, né? Eu vou te impedir? Não, não vou. Mas convém? É importante que você faça? É edificante que você faça? É da vontade de Deus que você faça? Vale a pena, né, fazer essa reflexão. Tá falando a respeito da imoralidade. Olha, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o corpo, ele não foi feito para o pecado, mas ele foi feito ali para o Senhor. Lembra que eu falei que nós somos o templo do Senhor? O nosso corpo é? Então, ele não pode estar associado à prostituição, à imoralidade. É o que ele vai falar: olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a pessoa, ela faz tanta coisa no corpo dela e através do corpo dela, que ela não percebe que ela está trazendo maldição para ela mesma, para o corpo dela mesma. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aqui eu não estou falando para quem é do mundo, para quem vive na prática ali da imoralidade, da prostituição, do adultério, porque o que se esperar de alguém que não conhece a palavra do Senhor, que conhece, mas que tomou a sua decisão de não servir a Deus, né? Mas essa palavra aqui é para aqueles que buscam servir ao Senhor. Aí lá no capítulo 7, ele vai falar a respeito do casamento, dizendo que cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais. E aí ele fala a questão da autoridade no sentido sexual. Ele fala que tanto a mulher, ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem o homem tem autoridade sobre o seu próprio corpo. No sentido de que ambos devem buscar satisfazer o seu parceiro. Fala que não é certo recusar um ao outro, a não ser que eles estejam fazendo algum propósito diante de Deus, mas não se recusar por birra ou por problemas dentro do casamento, porque quando há essa recusa por muito tempo sem propósito, acabam que abrindo uma brecha para que aconteça a imoralidade sexual. Aí ele fala que ele gostaria que todos os homens fossem que nem ele, solteiro, né? Que vivessem em prol do evangelho, da palavra do Senhor, mas que cada um recebeu o seu dom da parte de Deus, ou seja, nem todo mundo vai ser igual a ele, nem todo mundo vai conseguir se controlar, se dominar. Tem pessoas que vão casar, que vão ter filhos, vão assumir família, e tem pessoas que nunca vão assumir família, que vão viver realmente para fazer a obra do Senhor. Mas se vocês não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver ardendo de desejo, né? Porque a pessoa vive ardendo de desejo, ela vai acabar pecando. Ao casado dou este mandamento: não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. E o Senhor que está falando que as mulheres nem os homens devam se divorciar dos seus parceiros. A gente precisa entender que o casamento, ele é um propósito de Deus, e que não é que Deus ele aprove o divórcio, que ele aceite o divórcio, mas ele permite. Permitir não significa que seja a vontade absoluta dele. A vontade absoluta é que ambos sejam fiéis um ao outro, ambos se amem, ambos se respeitem. Mas infelizmente não é o que acontece, né? E aí, por causa da dureza do coração do ser humano, é que ocorre o divórcio. Fala algo interessante também, que ele diz assim, ó: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Então, quando ele fala a respeito disso, é que quando o homem e a mulher ali se casam,
eles estão preocupados em agradar um ao outro, em primeiro lugar. Então eles acabam que deixando Deus para depois, ou não se doam de maneira, como eu posso dizer assim, de corpo e alma para o Senhor. E já a pessoa que é solteira, já a pessoa que não tem compromisso, que é o que ele está falando, gostaria de vê-los livres de preocupações. Então, quando você é sozinho, você não vai se preocupar, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa para isso, para aquilo, eu tenho que limpar a casa. Não, porque você vai viver no seu tempo e vai fazer o que é importante para o Senhor, o que é urgente, né? Você não vai ter esses atrapalhos da vida cotidiana. Então, o casar não é pecado e o ficar solteiro também não é pecado, desde que você não adultere, desde que você não deixe o pecado te dominar e que você não abra brechas para o inimigo se andar na sua vida. Se você consegue casar e ser fiel à pessoa que está com você e consegue também fazer a obra de Deus, bacana. Se você consegue ficar solteiro sem ter outras relações sexuais e consegue também se doar para Deus, perfeito também, cada um na sua vocação. No capítulo 8, ele vai falar a respeito da comida sacrificada aos ídolos, que era o que acontecia em questão de ser fraco e ser forte. Alguns acreditavam, eu não posso comer de comida sacrificada ao ídolo porque é pecado, eu vou morrer. Outros acreditavam que a sua consciência não pesava porque eles pensavam assim, isso foi ofertado ao ídolo, mas quem é o ídolo? O ídolo não é nada, são deuses feitos por mãos humanas, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma relevância. E aí qual é o principal ensinamento? A nossa liberdade não pode ser tropeço para o crente novo na fé, não pode ferir a consciência do mais fraco. Então, como foi falado também lá no vídeo de Romanos, tudo aquilo que vai ferir a fé, a consciência do nosso irmão, que vai servir de tropeço para a vida dele, é algo que a gente deve refletir e tentar evitar. Aí o grupo fraco, quem são esses que são considerados fracos? São aqueles que têm a consciência sensível, não comiam carne com receio de serem contaminados. Começaram a julgar o grupo fortes, que tinham a consciência livre, pois sabiam que era apenas carne oferecidas a deuses que não existem. Aí lá no capítulo 9 ele fala dos direitos de um apóstolo. Ele fala assim, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Contudo, quando prego o evangelho não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então ele não tinha outra profissão. Ele tinha que também viver do evangelho, já que ele estava abdicando da sua profissão, dos seus recursos financeiros, para levar a palavra do Senhor. Só que o que ele fala? Que ele não usa desses direitos dele como apóstolo para se enriquecer, para se envaidecer. Fazer é pregar o evangelho de forma gratuita. Que ele se doou completamente para o evangelho e não cobrou por isso, não pediu nada em troca em relação à palavra do Senhor. Aquilo que ele recebeu de graça, ele também transmitiu de graça. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Que coisa maravilhosa. Foi um apóstolo tão sensacional que ele fala assim, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso não significa que, porque fulano pecou, ele pecou também. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está mostrando que ele tentou ali fazer parte do mundo daquela pessoa, das vivências daquela pessoa, da cultura daquela pessoa, para que ele encontrasse uma oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa. Mas não no sentido de cometer os mesmos pecados daquela pessoa, mas no sentido de estar no mesmo mundo que aquela pessoa, no mesmo ambiente daquela pessoa, se imergindo culturalmente para alcançar aquela alma. Capítulo 10 vai falar sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor. E fala assim, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? E isso é o que acontece. Hoje muitas pessoas acreditam em tudo ao mesmo tempo, né? Eu acredito em Deus, mas eu acredito nisso, eu acredito na astrologia, eu acredito nas cartas, e nisso e naquilo, eu acredito em tudo. Só que essa pessoa está perdida. Porque em relação a Deus, ou você crê em Deus e é só Ele na sua vida, ou você simplesmente não crê em Deus e crê nas demais coisas que existem no mundo, porque Deus ele não aceita essa divisão.
Ou você adora ele, ou você adora a outros deuses. E aqui ele é bem claro, né? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. É o que muitas pessoas fazem. Elas não seguem um só caminho. Elas seguem esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho. Seguem todos os caminhos, porque segundo a visão delas, segundo o entendimento delas, Deus está presente em todas as religiões, só tem nome diferente. Cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Realmente ele vai falar aquela frase: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então tudo que existe no mundo é do Senhor, foi Ele que criou, né? As coisas boas, né? Aí eu escrevi aqui: por causa do outro devemos evitar certas atitudes, mesmo que não seja pecado, pode tornar-se. Isso já foi o que escrevi, tá? O meu entendimento. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Ou seja, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vai ser para a glória de Deus? Vai ser edificante? Ou pelo menos não vai ser para a desonra do nome de Deus? Não vai blasfemar o nome do Senhor? Não vai trazer escândalo? Então, não tem problema você fazer. Mas se o que você for fazer vai trazer esse escândalo, vai servir de tropeço, aí você tem que tomar cuidado. No capítulo 11 ele fala: torna-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E fala a respeito da ceia do Senhor. A ceia é um tema muito importante e polêmico. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Em primeiro lugar, tinha um problema na ceia do Senhor que estava acontecendo ali. Ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. É necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Então é como se eles se reunissem apenas para satisfazer o seu próprio estômago, sem pensar no simbolismo daquilo que eles estavam se alimentando, e eles também não esperavam uns pelos outros. Então não era uma comunhão entre irmãos. Era tipo assim: eu tô com fome, eu vou comer agora, e meu irmão, se ele quiser comer depois, ele come. Como se fosse um banquete, simplesmente. Quando na verdade a ceia não é isso. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. É uma forma de nós relembrarmos, de nós ali refletirmos sobre o sacrifício de Jesus naquela cruz. Mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então, é pra gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Não é pra gente satisfazer o nosso estômago. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês estão lembrando que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele vem buscar a sua igreja. E esse é o objetivo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, seria muito importante que cada pessoa que fosse cear, ele fizesse essa examinação, essa reflexão dos seus atos, né, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aí ele tomaria uma atitude: será que eu estou apto para cear? Porque não é qualquer pessoa que pode cear. Se alguém diz isso para você, que qualquer pessoa pode cear, eu acho que ele não leu a palavra do Senhor. Tem que tomar cuidado. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, nessa de que todo mundo pode cear, por causa que os líderes ensinam, pregam isso, que todo mundo pode cear, o ser humano ele não reflete mais por que ele está ceando. Ele acha que ele está comendo qualquer coisa, ele acha que ele está participando de qualquer simbolismo, que é como se não fosse nada. E é por isso que ele bebe e come para sua própria condenação. Por quê? Ele bebe e come sem discernir que é o corpo do Senhor, sem discernir que se trata de algo espiritual, que é algo sério. Ele acha que é bobagem. Ah, todo mundo faz, os irmãos, até quem é visitante, quem não é convertido, quem é de outra religião, quem não serve a Deus, quem nem foi batizado, todo mundo pode cear. Só que ninguém explica isso aqui que a palavra do Senhor está falando, porque se toda vez que a pessoa fosse cear, houvesse essa explicação, aí é outra coisa. Mas não tem essa explicação, nem sempre tem. E aí ele fala: olha, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, ou seja, que já morreram. O que ele está dizendo? Que muitas pessoas beberam de forma indigna, cearam de forma indigna. E o que aconteceu? Ficaram fracas, ficaram doentes e morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês forem cear, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, que coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, a ceia não é para satisfazer o nosso estômago e nem é mera bobagem, mero simbolismo. É algo muito sério que todo ser humano que vai cear, ele precisa se autoexaminar, ele precisa ter a consciência do que é certo e do que é errado, para depois ele relembrar, ele fazer essa reflexão do sacrifício de Jesus naquela cruz. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, que há diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em tudo e em todos. Ou seja, independente do dom, do ministério, Deus, o Espírito Santo, está presente em tudo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Parte importante. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, corpo de Cristo, nós só somos quando nós estamos reunidos. Se eu não estou reunida, eu sou apenas membro. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolo, depois profetas, mestres, depois os que realizam milagres, que têm dom de curar. E aí ele vai falando, né? Entretanto, busquem todos com dedicação os melhores dons. Então, ele mostra que nem todo mundo vai ter o mesmo dom, mas que todos os dons, eles são importantes. Aí lá no capítulo 13, ele vai falar sobre o que é o amor. Ele fala assim, olha, agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Mais que os dons, mais que esse poder, que essa manifestação que o ser humano ele fica ali vislumbrado, mais importante que isso é o amor. Porque ele vai dizer, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, pode ser a coisa mais grandiosa do mundo, a coisa mais linda, majestosa, magnífica do mundo. Se não tiver amor, é mesmo que nada. Ele vai dizendo o que o amor é. O amor, ele é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, é pra gente buscar o dom? É pra gente entender a nossa chamada? Claro que sim, isso é muito importante, a gente deve buscar. Só que mais que essa manifestação do poder, do lado espiritual, é o amor. O amor é o principal de tudo. Assim permanecem agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E lá no capítulo 14, fala sobre os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É por isso que a profecia ela é bem importante, porque ela vai trazer edificação para a igreja, vai trazer fortalecimento para a igreja, vai trazer ânimo para a igreja. E já a pessoa que fala em língua, nem todo mundo tem o dom de interpretar a língua, então nem todo mundo vai entender. Então aquilo não vai ser edificante, porque é como se a pessoa estivesse falando com Deus. Então ela é edificada, mas a igreja não. Já a profecia não. A profecia edifica a igreja porque é algo que dá para entender. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Né? Então a igreja estava ansiosa para estar cheia do dom, para ter a manifestação ali espiritual, a manifestação do poder de Deus. Mas ele fala que o principal deve ser aqueles que trazem edificação, que trazem amadurecimento da igreja. Aí ele fala, então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então é algo muito assim, muito importante, né? No sentido de que tudo que você for fazer em relação ao Senhor, você vai ter aquele domínio, você vai saber controlar. Então você vai estar agindo de forma espiritual? Vai, mas você vai fazer de forma racional também. Todavia, nas igrejas, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em uma língua.
Portanto, a língua são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Aí ele continua falando sobre a ordem do culto. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E deve ter alguém que possa interpretar a língua. Então aqui é algo muito importante porque ele fala sobre a ordem do culto, né? Como é que o culto deve acontecer, como é que os irmãos devem exercer o dom, como é que eles devem se comportar, vai virar aquela bagunça, todo mundo pulando, todo mundo profetizando, todo mundo falando em língua? Claro que não. Basta ler. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Aí ele finaliza lá, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, tudo que é relacionado ao Senhor deve ser feito de forma decente e com ordem. Não é bagunçado, não é do meu jeito, não é para dar um movimento, não é para fazer todo mundo pular, não é para fazer a igreja pegar fogo, não. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo. Muitos estavam falando que os mortos não poderiam ressuscitar. E aí ele questiona as pessoas, por que vocês estão falando que não tem ressurreição? Se vocês acreditam que Jesus ele ressuscitou dos mortos, que de fato ele ressuscitou dos mortos, né? Era como se eles tivessem se contradizendo, sabe? Aí ele fala lá sobre o corpo da ressurreição, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. Aí ele fala, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nós entendemos que o nosso corpo, quando a gente for para a glória, ele não vai ser um corpo assim, ó, que nem vocês estão vendo, mas nós seremos transformados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí lá no capítulo 16 ele fala a respeito da coleta para o povo de Deus, porque as ofertas eram e são importantes justamente para ajudar as pessoas que precisam, ajudar os que levam a palavra do Senhor, os que vivem realmente em prol do Evangelho, que vivem somente pelo Evangelho, através do Evangelho. Então são pessoas que precisam sim desse suporte, porque tudo praticamente a gente precisa de dinheiro. Para comer a gente precisa de dinheiro, para beber água a gente precisa de dinheiro, para vestir uma roupa a gente precisa de dinheiro, para remédio a gente precisa de dinheiro. Então as ofertas é justamente para isso, para ajudar os santos nas suas necessidades e ajudar também aqueles que não servem ao Senhor, mas que a gente pode fazer o bem para o próximo, então que seja feito. Isso é algo que já existia desde o tempo antigo. E aí ele fala que é para eles receberem Timóteo da melhor forma possível, ninguém desprezar, mas ajudar ele no que for preciso. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Então, basicamente é isso que ele vai ensinando através dessa carta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir. Beijo!